pessoal, continuando com o nosso estudo, né, sobre a fotossíntese. Agora que a gente já fez uma boa introdução, né, já falamos um pouquinho das características gerais, onde ela ocorre, um pouco da explicação de como os cloroplastos vão fazer parte da fotossíntese, a clorofila também, e a gente vai falar agora sobre a fase clara e a fase escura, tá? Então, a fotossíntese, ela vai acontecer nesses dois momentos, né? Ela vai ter essas duas etapas, são etapas bem importantes. Como o próprio nome já diz, né? Na fase clara, ela vai ocorrer na presença da luz solar, e aí depois a gente tem as reações que ocorrem no escuro, então, na ausência, não precisam necessariamente da luz, mas precisam daquilo que foi produzido na fase clara, tá? Então, temos fase clara e fase escura. Na aula de hoje, a gente vai se ater a compreender todos os processos que ocorrem na fase clara, certo? Então, a fase clara ocorre nas membranas dos tilacoides, que são aqueles pacotinhos que formam grana dos cloroplastos. É necessária, obviamente, né, a presença de luz, e acontecem dois processos muito importantes na fase clara. A fotólise da água, que é o processo que vai liberar o oxigênio livre para o ambiente, e também a fotofosforilação e, né, para a formação de ATP, que vai ser muito importante na próxima etapa do processo de fotossíntese, que é a fase escura, tá? Já lá na fase escura, a gente não vai depender diretamente da luz. Então, ela vai ocorrer em outros momentos, quando a planta já captou a luz, já fez a sua etapa fotoquímica, e aí os produtos dessa etapa fotoquímica agora vão ser usados na fase escura. E ela ocorre em outra parte do cloroplasto, que é aquela parte que a gente viu que se chama de estroma, né? Que é aquele espaço entre os tilacoides. Também pode ser chamada de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses, né? No caso da fase escura. Então, a gente tem aqui a fase luminosa, né, que é chamada de fotoquímica, e a fase química. Então, ocorre a entrada de luz nesse primeiro momento, aqui a água que entra nesse fotossistema vai passar pelo processo de fotólise, liberando o oxigênio. Dessa primeira fase também saem o ATP e o NADPH, que a gente vai ver agora como são formados. Tudo isso para chegar aqui na fase química, que é a fase escura, e finalmente fixar o carbono para produzir a glicose, que é o grande, né, troféu da fotossíntese para as plantas, né? E para nós, seres vivos, também vamos falar do oxigênio, que é bem importante, essa ciclagem do oxigênio feita pela fotossíntese, né? Então, já falamos sobre o ATP, e aí vamos falar sobre a fase clara. Na fase clara, a gente vai ter a luz como principal, né, motor que vai impulsionar as reações químicas que acontecem nessa fase. Por isso chamada de fotoquímica, né? Porque essa energia luminosa vai ser utilizada para incentivar, né, para impulsionar essas reações, tá? Ocorre nesse momento, na fase clara, o primeiro processo que vai ser a fotólise da água, e a gente vai falar um pouquinho dele agora. Então, vejam que a água, ela tanto entra como reagente, como ela é liberada como produto. Então, a gente tem a água nesses dois pontos, né, dos dois lados da equação, entrando aqui como reagente, sendo liberada aqui o vapor de água como produto. A água, nessa situação, ela vai ser a grande doadora de hidrogênios. Então, ela vai doar hidrogênios para que a gente faça a glicose, né, C6H12O6, e ela ainda volta com hidrogênios aqui para o vapor de água que vai ser liberado no fim desse processo, né? O oxigênio liberado durante a fotossíntese, ele veio da fotólise da água, então ele veio lá da molécula de água. E esse oxigênio, ele é bem importante, né? Para os seres vivos, vai fazer essa ciclagem, retirar aquele excesso, sequestrar aquele excesso de gás carbônico, transformando ele em oxigênio, e aí a gente vai utilizar, tá? Provavelmente, as cianobactérias foram os primeiros seres vivos a realizar a fotólise da água, certo? E aí, de uma forma mais geral, então, a gente tem aqui a molécula de água, né? A captação de luz, e aí vai ocorrer a fotólise para formar hidrogênios, elétrons livres, né, que vão ser capturados pela clorofila, e o oxigênio que vai ser liberado na atmosfera, tá?
Esses íons de hidrogênio que vai ser advindo da fotólise da água, eles vão ser capturados pelos transportadores de elétron na ADP. Então, lembra que a gente falou, né, duas moléculas bem importantes para esse processo, que a gente vai estar sempre falando, o ATP e o NAD. Então, a partir do momento que a água vai ser quebrada, que a molécula de água é quebrada, se transformando, né, em íons de hidrogênio, liberando elétrons e o oxigênio livre, a gente vai ter esses hidrogênios capturados pelo NAD, né? E aí o NAD reduzido vai ficar NADPH2. E os elétrons que sobram vão lá para a clorofila para participar de outros processos de geração de energia que vão resultar na formação do ATP, tá? Então, nesse processo, que é a fotólise da água, no primeiro passo da etapa fotoquímica, a gente tem a liberação de oxigênio, a formação de ATP, né, 18 ATPs, que depois também vão ser usados lá na reação de escuro, né, na etapa química, e a redução do NADP em NADPH2, tá? Esse é o primeiro momento da fase clara com a fotólise da água. Depois da fotólise da água, a gente tem outro processo que também é muito importante, chamado de fotofosforilação. O que seria a fosforilação? É a adição de um grupo fosfato na molécula de ATP. Então, até o momento eu tenho ADP, né, adenosina difosfato, a gente falou sobre isso na aula anterior, e aí eu quero acrescentar um grupo fosfato nessa molécula para transformar ele em adenosina trifosfato, que é o ATP. E esse processo de fosforilação, ele vai acontecer com a energia luminosa, né, com o apoio dessa energia luminosa. Por isso que se chama fotofosforilação, tá? E aí, a fotofosforilação, ela pode acontecer de duas formas. Da forma cíclica e da forma acíclica. E aí a gente, observando bem essas figuras agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença, né? Quando a energia luminosa chega na clorofila, ela vai excitar a clorofila. E aí a clorofila vai ficar mais energética e vai liberar elétrons, tá? Esses elétrons, eles passam aqui por essa cadeia. Essas bolinhas lilazes representam proteínas chamadas de citocromos. E aí, essa cadeiazinha, essa escadinha formada por essas proteínas, chama cadeia transportadora de elétrons. Só para que vocês entendam, imagine que esses elétrons são como bolinhas que fossem pulando aqui de um nível para o outro. Né? Cada salto que ele dá pelos citocromos resulta numa liberação de energia. E aí os elétrons passam aqui pela cadeia transportadora de elétrons e liberam energia suficiente para gerar, né, um ATP. E aí vai produzir o ATP e esses elétrons eles voltam para a clorofila. Nesse caso, a gente tem uma fotofosforilação chamada de fotofosforilação cíclica, porque os mesmos elétrons que são liberados da clorofila passam pela cadeia transportadora de elétron, né, liberam energia para a formação do ATP, mas retornam no final para a mesma clorofila de onde eles vieram. Então, fotofosforilação cíclica. Em uma outra situação, nós temos um tipo de fotofosforilação chamado de acíclica. Nesse caso, a gente tem a geração de dois produtos, né? Além do ATP, que vai ser produzido pela liberação de energia da cadeia transportadora de elétrons, no fim, né? Então percebam que o início é bem parecido, né? A gente tem aqui a clorofila, com a excitação da luz, libera os elétrons. Esses elétrons caem na cadeia transportadora de elétrons, né, nos citocromos, vai passando e vai liberando energia para a formação de ATP. Porém, quando a gente chega no final da cadeia transportadora de elétrons, esses elétrons, eles não retornam para a clorofila original, né, de onde eles saíram. Eles se associam ao NAD, transformando em NADPH. Então, na fotofosforilação acíclica, além da formação do ATP, a gente tem a formação do NADPH. E no caso, Priscila, então, os elétrons, eles não retomam para a clorofila. E aí, para, né? O processo para, porque a clorofila perdeu seus elétrons para a formação do NAD? Não.
Essa clorofila, ela vai ser reabastecida pelos elétrons que vieram lá da fotólise da água. Então, percebam que esses processos são processos que estão intimamente ligados. A fotólise da água e a fotofosforilação, tá bom? Principalmente quando a gente está falando de fotofosforilação acíclica, né? E aí, os elétrons que vêm da água passam para a clorofila, ocorre a excitação, liberação de elétrons, cadeia transportadora e no fim eles se unem aqui ao NADPH, tá? Então na acíclica a gente tem a formação de ATP e de NADPH. Então aqui mostrando para vocês um pouquinho dos dois processos juntos da etapa fotoquímica. A fotofosforilação acíclica e a fotólise da água, né? No caso, como eles têm que a fotólise vai liberar elétrons aqui para a clorofila, então são processos que precisam acontecer muito intimamente ligados, né? Então, a liberação da energia luminosa, a clorofila P680 vai absorver essa energia, vai ficar excitado, vai liberar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. No final, essa energia que foi liberada é convertida para a formação de ATP e os elétrons se associam aqui formando o NADPH2. Aqui, vejam a diferença, né? Então, eu tinha NADP, para que eu forme o NADPH2, eu também preciso dos íons hidrogênios que vieram lá da fotólise da água, tá? O NAD é muito importante, né? Que é esse aceptor de elétrons e de íons de hidrogênio que vai levar também, vai ser utilizado lá na fase escura. Então, a gente finaliza a etapa fotoquímica com esses dois processos, tá? E esses dois produtos, né? A gente tem, cadê? A gente tem aí a formação aqui. Então, a gente finaliza a fase clara com esses dois produtos, né? O oxigênio, que vai ser liberado para o ambiente, ao mesmo tempo, ATP suficiente para que as reações da fase escura aconteçam, e o NADPH2, que também vai ter um papel importante nas reações químicas, tá certo? Da fase de escuro. E assim a gente finaliza a fase clara, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Para dar uma ajuda, gente, nesse momento, façam um resuminho no caderno daquilo que vocês, né, das principais equações, como um mapa conceitual mesmo, daquilo que é mais importante, né, as observações que são importantes, quem libera elétron, para onde esses elétrons vão, para que a gente tenha uma visão bem clara dessa fase clara, para que a gente possa adentrar na fase de escuro, que é a etapa química, tá bom? E daqui a pouco a gente se encontra no momento síncrono.